aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Mais uma vez aqui vamos falar do Cássio. Surgiram novas informações com relação ao seu currículo, algumas inconsistências. O governo inclusive se pronunciou sobre o assunto, mas o mais interessante que teve sobre o Cássio, acho que desde sua nomeação, foi, pode-se dizer, um bate-papo formal, talvez informal. Saiu aí, um dos senadores vazou. O Cássio, ele teve conversa com os senadores, onde fizeram uma espécie de mini sabatina sobre alguns pontos que o Cássio posso falar o seguinte: falou pouco, pelo menos o que saiu na mídia foi pouca coisa, mas dá para extrair muita coisa, principalmente no que a gente pode esperar, sabe, das ações do Cássio aí para o futuro bem próximo. Coisa interessante, inclusive, posso falar que vai pegar no pezinho de Sérgio Moro. A gente também vai falar do Sérgio Moro hoje, mais algumas coisas. Janaína Pascoal veio defender ele aí, já tem, inclusive tem a data da sabatina do Cássio, mas a gente também vai falar de outros assuntos. Vamos falar de Paulo Guedes, vamos falar de economia, umas coisas interessantes que aconteceram na parte econômica, vamos falar de educação. As escolas aparentemente vão poder reabrir, mas tem um negócio bem complicado. Conselho Nacional de Educação. Vai ter muita coisa pra gente falar disso daí, que talvez até o final do ano que vem, 31 de dezembro de 2021, não tenha aula. Mas um ano que seu filho não vai para a escola. A gente também vai falar de eleições, umas coisinhas, São Paulo, vereadores, coisas que apareceram que eu falei no passado, mas que dá pra gente falar um pouco até do MBL. E, gente, a gente vai falar da esquerda. Temos que falar da esquerda. Filipinho, mais uma vez, dando assim uns certos rumos para algumas coisas da esquerda, defendendo aí, veio para as redes defender o MTST do Boulos e o MST. Mostrar para vocês, também legais coisas relacionadas à linguagem neutra, o pessoal tá insistindo nesse tema. Tem mais umas coisas ao longo do vídeo, umas notícias boas e vamos começar sem muita demora. Falando aqui do Cássio já, primeiro assunto, pra gente andar rápido e entrar nos outros assuntos. O pessoal tá falando que ele mentiu, ele não informou direito, informações no seu currículo, ele se pronunciou que na verdade não é que ele mentiu, foi um erro de tradução, mas do que se trata? Isso daqui já tem basicamente uns 3 dias que começou a rolar, começou a ter os desdobramentos, vai checar com as universidades e já chegou no ponto agora que a universidade respondeu, e era uma universidade espanhola. Eles negaram existência de curso de pós-graduação que Cássio Marques diz ter feito. Falou, não, esse curso não existe. E aí o Cássio, ele assumiu que ele não fez o curso e ele colocou a culpa disso na tradução. Quem fala aí é o Randolfo Rodrigues. A desculpa dele foi em relação ao termo utilizado. Não, porque estava lá, era um pós-grado, alguma coisa assim, que isso, na verdade, a pós-graduação. Aí ficou naquele vai, não vai. Isso aí não é interessante saber, tá? Mas e agora? O que é que o governo vai fazer diante disso? Então, o governo aqui já se pronunciou e você vê, ó, bastidores. Planalto minimiza inconsistência em currículo de Cássio. E diz aqui que na avaliação, no Planalto, né, a avaliação é a de que se trata de um caso completamente diferente e não há risco de o nome de Marques sofrer um revés na sabatina do Senado, marcada para o próximo dia 21. Isso aqui é em avaliação em comparação com o caso do Decotelli. Vocês devem lembrar, ministro da Educação. É prego batido e ponta virada, comparou um interlocutor de Bolsonaro. Então, gente, o que aparecer na mídia aí, qualquer coisa que tiver, acho que tem que ser uma inconsistência muito grande, mas muito grande mesmo, essa é uma coisa absurda para voltar atrás. Tudo indica que Cássio já tá aí, não sei, logo depois do dia 21 é a sabatina, depois disso, caso aprovado, possa ser nomeado, tudo indica que antes do dia 25 de outubro ele já esteja lá no STF. Então o governo já se pronunciou, acho que o assunto está encerrado, quem quiser, vai ter gente que não vai gostar, foi a resolução do governo. Mais uma coisa vale a pena a gente mencionar. Silvio Grimado ele fala o seguinte, ó, no caso do Decotelli, o general Heleno já tinha lavado as mãos dizendo que o GSI não chega ao currículo, falando, cara, isso não é função do GSI. E o ministro Luiz Ramos, bem, desse daí a gente meio que não espera muita coisa. Mas ninguém no Palácio pensou em ligar para a universidade para perguntar, tem que passar o mesmo problema 2 vezes? E realmente é algo complicado. Tipo assim, depois de tudo que aconteceu, no caso do Decotelli, a gente vê isso acontecer de novo, além do sentimento de a gente ficar insatisfeito. Pô, o cara tá mentindo, falando a verdade, agiu de má fé, foi só um erro, o que foi que aconteceu? Foi uma tradução. Mas, poxa, isso daí era aquela coisa que poderia ser evitada. Porque não é uma autarquia do 3º, 4º escalão. É o ministro do STF. Então,
Muita coisa aí acontecendo que poderia ser evitada. Agora as coisas interessantes que eu falei para vocês aqui, que acho que é a parte mais interessante depois dessa treta. Igreja Universal declarou apoio à nomeação do desembargador Cássio Nunes para o STF. Aqui é um aceno grande, que na verdade não é só Universal, é um grupo que ligado à ala evangélica, a bancada evangélica, também é um grupo assim mais que compõe, né, o famoso Centrão, e a própria TV Record. Inclusive aí está sendo no jornal da Record. Sabem disso, Edir Macedo, dono da Record. Então você está vendo. Inclusive, podemos esperar o que a gente já vai vendo, né? Uma aproximação cada vez maior da Record, do SBT, a Rede TV agora, um programa muito bom com o Lacombe, cada vez mais próximo do governo, cada vez mais, inclusive, de pautas que agradam o pessoal da direita, os conservadores e todo mundo que comprou esse grupão do bolsonarismo brasileiro. Então, interessante essa matéria aí que saiu. E o que eu falei para vocês foi isso daqui. Essa daqui foi a parte para mim mais interessante que saiu do Cássio Nunes desde que saiu a nomeação dele. Para mim isso aqui realmente é interessante. Porque, beleza, a gente já sabe mais ou menos como é que ele pensa, mas tá, e o que a gente pode esperar da atuação dele? E aí o Marcos Duval, que é do Podemos, deu com a língua nos dentes. Inclusive, o antagonista soltou uma nota maior sobre a questão de prisão em segunda instância, explicando várias e várias coisas. E aí saíram várias matérias, mas a Revista Oeste fez assim, um resuminho de principais pontos que eu achei que foi a melhor. E fala, né, que o senador detalhou reunião secreta com o indicado ao STF. Foi aos senadores para discutir, ele foi lá em busca de apoio. Aí você vê, o teor da conversa, com o escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para o STF, foi divulgado pelo senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Aí vejam só, perguntaram lá pro Cássio o que é que ele pensa da Lava Jato. Aí você vê, o mesmo padrão Aras. O Cássio se posicionou muito favorável à operação. Garantiu não haver cenário para quem quer assumir essa cadeira do STF sem se comprometer com esse projeto. Mas deixou claro que o combate à corrupção vai além da Lava Jato. O que foi que o Aras falou lá na live que muita gente ficou insatisfeita? Que a gente não pode ficar só achando que Lava Jato combate corrupção. É muito maior do que isso. E vejam, ele se posicionou favorável à Lava Jato, à Operação Lava Jato. E você vai ver que isso está bem claro nesse segundo parágrafo. Olha só. Chamou a atenção para o fato de que se precisa ter cuidados para os excessos da operação. Cuidados, por exemplo, para evitar a espetacularização das ações por parte de agentes da PF. Não só da PF, tem muita coisa. E vejam só, excessos da operação. Aí que a gente fala da questão dos lavajatistas. Então, esse estado meio policialesco que a Lava Jato ajudou até a construir, sabe? A Lava Jato teve seus probleminhas. A gente sabe aí, ele não é contra. Ele, cara, não, essa atuação assim meio de brilhar demais não dá muito certo, sabe? Não é pra brilhar, é pra gente fazer o trabalho e seguir. Então, que ele fala, ó, espetacularização das ações. Ele tá falando aqui da PF, porque é óbvio que ele não vai falar do Ministério Público, né? Os seus amigos, colegas, inclusive que ele tá no TRF1. Mas quando eu falo assim de fazer, né, da mídia tornar quase que uma celebridade, eu só consigo pensar no antagonista. E do método de ação dos lavajatistas, basicamente copiado, né, da Operação Mãos Limpas, lá italiana, que Moro tanto fala, que é como eles faziam. Eles começavam a fazer o processo, soltavam informações para a mídia amiga bombardeava de informações todo santo dia para tentar já criminalizar a pessoa diante da opinião popular. É tanta matéria ruim, que quando o cara vai ser julgado, cara, você só espera que ele seja culpado. Você não quer nem saber o que foi que teve. E você às vezes nem acompanha o julgamento para saber se foi um julgamento justo ou não. E vindo de Sérgio Moro, a gente hoje em dia se questiona bastante, né? E questão da prisão segunda instância. Ele jogou a batata quente de volta para os senadores e deputados. Jogou para o Congresso, para o Legislativo. Olha só. Colocou-se como favorável à questão, mas afirmou que o Congresso é quem deve definir legislação a respeito de se obrigar ou não à prisão após condenação em segunda instância. E não comentou nada específico ao caso do ex-presidente Lula.
Beleza. Não falou nada do Lula, não sei qual foi o interesse, não sei se ele não queria se indispor com o pessoal da esquerda, marquei aqui, mas você vê, colocou, cara, é obrigação aí do Congresso. Se vocês falarem que é para prender após segunda instância, que depende de mim, eu vou cumprir a lei, beleza, vai ser preso após prisão segunda instância. E ele vai ver que, vocês vão ver que essa questão inclusive a gente falou no vídeo de ontem, Arthur, que eu falei para vocês, falei com pessoas que conversaram diretamente com o Arthur Weintraub e o Abraham Weintraub, que passaram mais de 1 hora no telefone com o Cássio, e eles falaram no vídeo de ontem, ó, o ponto-chave da conversa, da nomeação vai entrar para fazer, tipo assim, fazer o que tem que fazer. Cumprir a lei. Não é para fazer ativismo judicial. Não é para usurpar os poderes do Poder Executivo do Poder Legislativo. E aí você vê aqui quando fala em relação com o Congresso. O Cássio demonstrou que não defenderá nenhuma interferência do Judiciário no Parlamento. Não vai interferir. O que depender dele, o Judiciário só vai julgar. Não vai produzir ativismo judicial. O Barroso aí fica triste, né? Não vai ter um amiguinho. Reforçou respeitar as regras definidas pelo Congresso e disse não ter nenhuma vontade em transformar o STF em casa legislativa. Aquelas coisas lá que Moro pregava, né? Que não, temos que dar parabéns ao STF por ter tomado para si uma questão que o Congresso até hoje não resolveu, que foi a questão do aborto, e tomou entendimento. Não, a gente não vai fazer isso. Se depende do Cássio, não vai fazer. Ponto-chave que Bolsonaro vinha muito preocupado. A gente vem vendo aí, né, algumas ações complicadíssimas do STF. E aí, perguntou da relação dele com o PT, vínculos, ele disse que não tem nenhum vínculo com o partido, avisou que apenas buscou conversar com a Dilma para ser indicado ao TRF. E sobre a indicação do STF, disse que conheceu o presidente há 2 anos, mas que só voltou a circular por Brasília agora, mas que busca ser indicado que buscava ser indicado ao STJ. Chequei com algumas pessoas, o pessoal falou assim, ó, eu acho que isso daí, falando que isso era balela. O pessoal que eu perguntei falou que isso aqui não é verdade. Falou que na verdade conhecem Bolsonaro há muito mais tempo, às vezes tá falando isso daí para não parecer que é amigo de Bolsonaro, e dizem, como eu perguntei pro pessoal, que a relação dele com Bolsonaro no passado era na época que Bolsonaro era um deputado do baixo clero e vez ou outra conversava com ele para pedir assim, algum pitaco na área jurídica, sabe? O que tu acha disso daqui, o que tu acha daquilo outro? Foi a conversa que teve. Então, meio que Bolsonaro já conhecia ele de um certo tempo. E no fim das contas, vejam só, diante disso tudo, Marcos Duval afirmou que hoje teria decisão favorável à indicação do Cássio ao STF. O senador afirmou, no entanto, que a escolha de Bolsonaro surpreendeu a todos, pois trata-se de um desembargador muito novo. Uma indicação totalmente inesperada definiu o parlamentar do Podemos. E esse cara aqui, inclusive, tá no vai do Podemos, porque ele falou que só sai se o pessoal lá botar ele pra fora, acho que o Álvaro Dias ainda tá à frente, mas ele fala assim que ele não tá 100% fechado com o pessoal do Muda Senado. Mas é interessante, né? Alguns posicionamentos interessantes para falar sobre o Cássio. E aí, só para relembrar, falei lá no início de forma rápida, mas só para ler outra notícia, para realmente já bater o martelo, dia 21 vai ser a sabatina do Cássio e dia 20 vai ser a sabatina do Jorginho. Jorginho tá indo aí pro TCU. Já tá aí a conversa que tem aí um certo almirante que aparentemente vai ocupar o cargo de ministro, que agora é do Cássio. Vai ficar aí com os milicos. Não sei muita coisa ainda, tá se conversando. Se tiver algo assim mais concreto, trago para vocês. Mas diz que é um almirante, alguém lá da Marinha. Vamos observar sobre isso daí. Falando só um pouquinho de Sérgio Moro, vejam só, né? Foi lá ele dar o piti dele. Sérgio Moro foi recorrer ao STF, já falei para vocês, para que Bolsonaro deponha pessoalmente. E uma das justificativas dele foi que ele participou de uma oitiva, né, de sei lá, responder várias perguntas, um testemunho basicamente na PF muito longo. Passou horas e horas e horas, que terminou com pizza, Coca-Cola, quem sabe se não teve alguma coisa a mais, né? E, portanto, devido a todo o trabalho que ele teve, ele pede equidade de tratamento em relação ao presidente da República. Porém, acho que Moro, enquanto jurista, deveria saber que o presidente e o vice-presidente da República existem algumas prerrogativas diferentes. Inclusive, o último aí que utilizou, que eu me lembro, foi o próprio Temer, que já veio antes de Bolsonaro, que pôde depor por escrito, inclusive, no caso de corrupção. Falei para vocês, mostrei lá, né, que isso é uma matéria na Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo, que Moro
está pensando em sair do Brasil. A gente vai falar dessa matéria. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Isso aqui eu mostrei para vocês ontem. Carlos Bolsonaro tinha postado aí no... acho que... Ele tinha postado isso aqui anteontem. Ele tinha postado isso daí anteontem. Sim, e mostrei para vocês ontem. E ele falava, ele fazia uma crítica para Janaina Pascoal, que ela estava questionando, levantando algumas suspeitas, assim, quase que fazendo uma afirmação sobre o Cássio, e ele falava o seguinte, ó, só lembrando, será que uma certa amada, falando da Janaina Pascoal, sabe que seu queridinho biografado, o Sérgio Moro, em uma tese relativizou o aborto, é desarmamentista, e em seu meio posta apoio à ideologia de gênero, ou o movimento é só coincidência mesmo? Mostrei tudo isso para vocês. O Carlos falou isso anteontem. O que a Janaina Pascoal fez ontem? Vejam só. Ela compartilha a matéria da Folha, né? Moro é pressionado pela família a sair do Brasil e ficar longe da política. Ela compartilha e fala o seguinte. Entendo perfeitamente o desânimo. A família de Moro tem todo o direito de querer um pouco de paz. Mas como uma brasileira que não vê alternativa, peço que Moro e sua esposa avaliem enfrentar mais um grande desafio. Terão meu apoio. O Brasil precisa de uma quarta via. Sérgio Moro na cabeça. E o Carlos diz, né? Amada e a biografia. Nenhum tucano imaginaria. Até rimou, né? E galera, eu acho que vai dar ruim pra Moro no futuro recente, no futuro próximo. Não vou falar nada ainda, mas eu acho que se um dia Moro vai ser surpreendido, sabe? Surpreendido. E não vai ser sobre essa questão ainda não, essa questão do depoimento. Vai dar ruim pra Sérgio Moro, vai dar ruim. O governo tá fazendo algumas movimentações, vocês estão vendo assim, o judiciário, beleza, que o governo tá tentando assim, ó, a pacificar a coisa com o judiciário, com o centrão, não é aleatório, mas tá, a gente quer pacificar pra governar e também, cara, a gente quer resolver umas coisas, né? E reza a lenda que o governo aí, né, a PGR principalmente, o pessoal do Aras, tá trabalhando mesmo assim pra resolver os assuntos pendentes. E assuntos pendentes que eu digo o seguinte, esses governadores aí que tanto fizeram pra atrapalhar o país como um todo, cara, eu acho que a fila desses caras vai andar. Eu ouvi umas conversas aí que talvez por Mandetta a fila ande também. E a de Sérgio Moro, cara, dá 90 dias. 90 dias da data desse vídeo. Bota no celular assim um aviso, ó. Pra ver se 90 dias vai acontecer alguma coisa. Até o final do ano, aí você me manda uma mensagem falando, pô, cara, acho que você se passou naquela. Um assunto aqui que eu nem lembro se eu agora falei na chamada, mas é interessante, me empolgou um pouco com Sérgio Moro. Se lembra, lá atrás, quando o Arthur tomou posse, que o Pompeu veio aqui, eu falei pra vocês, galera, esse lugar aí do Arthur, o Eduardo Bolsonaro falando da questão do Maduro, o Arthur tomando lugar na OEA não é aleatório. Se lembra que eu falei, gente, eu inclusive no vídeo, é o discurso do Trump, do Bolsonaro, eu falava, galera, grava aqui a questão do Juan Guaidó, que a gente vai falar do Juan Guaidó e da OEA em breve. Quando eu chegava na OEA, falando do Juan Guaidó, o que eu falava, gente, tinha um cara que eu não lembro o nome agora direito, se era Leonardo, se era Luiz, esqueci o nome do cara agora. Era o cara lá da OEA. Esse cara, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele foi a primeira grande liderança política no mundo a reconhecer o Juan Guaidó como o presidente verdadeiro da Venezuela. Falei isso daí, falei essas movimentações, Pompeu, Eduardo, Arthur, tão interessantes. E aí, não é que ontem o Arthur me surpreende com algumas postagens, vejam só. Ele compartilha exatamente o Luiz Almagro, que é o cara que eu falei para vocês, e ele fala, ó, neste post, o secretário-geral da OEA diz que quem deu um golpe foi o Maduro, que é ó, 31 de janeiro de 2019, meu aniversário, ó, quem quiser me dar um presente. Maduro deu um golpe e fala várias coisas. Vem aqui de novo, ó. O problema da mineração ilegal na Venezuela, além do desastre ecológico, envolve a utilização em larga escala de mercúrio. Isso impacta a vida dos animais e pessoas da região. Para as pessoas, o consumo de peixe e água contaminados podem causar danos graves. Falemos mais disso. Isso daqui, gente, é uma forma de você vir pela beirada. Agora a questão de mineração ilegal pode bater assim alguns grupos que começam, por exemplo, com res e termina com bolar, não vou falar tudo junto. Esse grupo aí, sabe que o pessoal no Rio de Janeiro, dessas facções gosta de usar, reza a lenda que esse pessoal consegue muito disso daí, né, uns bang bang com o pessoal do res. Vamos falar só o res. É uma palavra assim meio complicada a gente falar.
Olha só, o Arthur tá lá, trazendo isso daí, a gente vai falar dos Estados Unidos ainda. O Arthur trouxe mais coisas. Um dos exemplos de posicionamentos do secretário-geral do OEA contra a ditadura na Venezuela. Há muitos outros condenando o regime de Maduro, sua violência indecente e covarde contra a população e apoiando as ações internacionais contra a corrupção e outros crimes na Venezuela. Então o Arthur traz aqui, falando aqui que o regime de Maduro impede as pessoas de saber a verdade do que tem acontecido e falando que a OEA condena toda a forma como estão acontecendo as coisas na Venezuela. Isso aqui no 2018. Falei, ó, essas movimentações não são aleatórias. Vejam tudo o que está acontecendo. Mais uma vez o Arthur, ó, aqui o secretário-geral do OEA apoia medidas dos Estados Unidos contra oficiais do regime do Maduro, corruptos que roubaram do programa de distribuição de comida. E aqui ele está dando apoio, né, aos secretários do Tesouro americano. Vai vendo tudo que está acontecendo. A gente está diante de uma eleição em breve, Estados Unidos. A gente fala dessa eleição só para mostrar no dia de ontem. Olha quem também estava conversando sobre Venezuela. Eduardo Bolsonaro. Conversando com a embaixadora da Venezuela, Maria Belandria Metab, sobre o informe da ONU contendo centenas de violações de direitos humanos cometidas pela ditadura do Maduro. O documento tem mais de 400 páginas, com relato de diversos absurdos que aconteceram contra homens e mulheres, bem como os autores. Todo o governo está articulando em torno disso. E aí, falando da questão da eleição americana, aqui é uma postagem que não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas tem tudo a ver. Vocês estão vendo? É uma batalha como foi Brasil 2018. De um lado a gente tem a direita de Bolsonaro, representada por Trump, e do outro lado a gente tem o Haddad, que é o Biden dos Estados Unidos. Gente, essa eleição, realmente assim, muita coisa vai mudar. Tipo assim, não é que vai mudar, mas vai ser determinante para saber para que lado as coisas irão. Todo mundo sabe, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, em termos políticos principalmente, e eu acho que se a esquerda colocar a mão, vai ficar complicado e ninguém quer isso. Tá todo mundo vendo, inclusive, as movimentações que já estão se planejando contra o Foro de São Paulo para liberar a América Latina, que vai, inclusive, como a gente pode falar, uma vez que a gente derruba o Foro de São Paulo, a gente enfraquece a esquerda, sabe? Eu não sei se posso falar na esquerda mundial, mas a esquerda americana como um todo vai sentir um baque, um todo. Hoje em dia, o poder do Foro de São Paulo é absurdo, absurdo. Todos esses presidentes que são do Foro de São Paulo, cara, eles vão para a reunião da ONU, eles se encontram com outros presidentes, eles fazem parte de tratados, acordos. Galera, é muita coisa. No discurso que Trump fez também na ONU, ainda falando de discursos, teve um momento que ele falava sobre 3 países, que ele apoiava os povos, e um país que ele começou a celebrar os novos acordos que vinham sendo feitos. O país que ele celebra os novos acordos foi um país que saiu das mãos do Foro de São Paulo, que era El Salvador, e agora foi assim uma coligação de centro-direita. E os 3 países que o Trump ele falou, cara, é bem complicado como as coisas estão acontecendo, a gente apoia o povo, a gente quer que o povo tenha liberdade, ele citava Cuba, Venezuela e Nicarágua. E aí o Panam, acho que é assim que se fala, Post espanhol, é um jornal um jornal pan-americano. Fala o seguinte, que Daniel Ortega busca blindar a fraude eleitoral dele, que ele cometeu com leis punitivas na Nicarágua. Estão falando que rolou aí fraude nas eleições e o cara tá querendo punir. Então, lembra para vocês alguma coisa? Lembra talvez o que aconteceu, não sei, na Venezuela? Algumas conversas que a gente tinha muito no Brasil, a questão aqui do voto impresso, né, que não querem aprovar de jeito nenhum, mas querem aprovar o voto do futuro, que é como o Barroso está chamando. Vejam só, Nicarágua, saiu a matéria, o pessoal quer se perpetuar no poder a todo custo, um dos países que o Trump tinha citado. E aí eu falo com vocês, o mundo está vendo aí realmente um grande debate acontecer nos Estados Unidos, que sabe que pode repercutir como um todo. Vejam só a página oficial, né, Estados Unidos em português, falando que o secretário Pompeu que esteve aqui e gerou todo aquele estardalhaço porque o Ernesto se encontrou com ele, enquanto eu falei para vocês que falei, gente, eu não entendo porque a mídia tá botando os holofotes no fato que Ernesto se encontrou com ele. Porque se você pega Jornal da Austrália, você pega lá a matéria da ABC, é uma matéria gigante, tá falando na verdade
Por que o Pompeu fez uma visita tão grande por tantos países, se encontrando com tantos líderes de Estado, inclusive com o presidente da Colômbia? Então foi, um negócio gigante. No Brasil, não, pô, como é que o Ernesto se encontra com o cara? E você vê, Estados Unidos, o Partido Comunista, lá do país dos amigos do Dória, representa uma ameaça real. Vejam só, isso daí depois do que eu mostrei para vocês, teve alguns jornais que estão repercutindo aqui de uma forma meio complicada, falando que aí não estão deixando que as pessoas entrem no país mais, não é bem assim, mas o Departamento de, como posso falar, Departamento de Imigração e Citizenship, se tornar cidadão, não sei como é que se fala isso, o Departamento de Imigração americano, não pensa assim, falou que agora, se você quiser se tornar um cidadão permanente, ou seu green card, um cidadão, se você for membro de um partido comunista ou de algum partido totalitário, você não pode. Isso daqui não é só para os comunas lá do Amigo de Dória. Isso aqui vai no Foro de São Paulo. Você acha que se o cara for do mesmo partido aí do Maduro vai? Vocês acham, só assim, se essa relação Brasil-Estados Unidos começa a se estreitar um pouquinho mais, se o povo falar, galera, tem um partido aqui no Brasil chamado PCdoB, complicadíssimo, partido chamado aqui PSOL, complicadíssimo, PT, já imaginou, filiado ao PT? Não, cara, não, você pra Disney você ainda pode, vai lá o teu turismo, isso aí tá liberado, agora um green card não rola não. Interessante, né? Interessante as movimentações que vêm ocorrendo, muito interessante. E aí, para você ver algumas coisas. Falando de fraude, o Trump tá aqui noticiando que mais de 11 mil residentes da Carolina do Norte receberam, assim, sei lá, o canhotinho de votação de forma incorreta. De Los Angeles, alguns receberam também faltosos. Ele fala, cara, sem um negócio para poder votar para presidente. Eles falam, gente, essa daqui vai ser o maior escândalo de corrupção eleitoral na história americana. O negócio lá, o bicho tá pegando. E ele depois relembra, inclusive, com o que a gente tá lidando. De um lado, a gente tem Trump, do outro lado, a gente tem os democratas, que defendem, inclusive, o aborto, tipo assim, basicamente até o último dia. Há 9 meses, não nasceu ainda, tá valendo. Pautas complicadíssimas, gente. Complicadíssimas. E isso daqui, como é que eu não falei isso aqui na chamada? Isso daqui agora, é capaz de você tá assistindo o vídeo, isso aqui já ter acontecido. Gente do céu, esse daqui tem cara que vai ser... Se fosse no Brasil, sabe, era todo mundo abrindo live. Se isso aqui fosse no Brasil, era todo mundo abrindo live. O que foi que aconteceu? Vê aqui esse cara, o Paul Sperry, ele fala o seguinte: quando todos os documentos forem finalmente desclassificados e todas as redações removidas dos relatórios, a nação verá que o FBI e a CIA não apenas sabiam que as alegações de colúnio da Rússia contra Trump eram um truque político sujo, mas que estavam envolvidos no truque. E galera, depois disso daí, Trump veio a público para falar o seguinte: eu autorizei totalmente a total desclassificação de qualquer e todos os documentos pertencentes ao maior crime político da história americana, o embuste da Rússia, da mesma forma o escândalo de e-mail da Hillary, sem redações. O que é desclassificação? Gente, vocês sabem, e tem coisas que são sigilosas do governo, que são documentos secretos, e às vezes você pode até ter acesso, mas tem aquela linha preta, né, pra você não poder ler palavras importantes, palavras-chave, você não, às vezes não entende nenhum documento, fica tipo assim, meio que censurado. O cara vai tirar, vai revelar tudo, qualquer pessoa vai ter acesso. Isso daí, imagina a repercussão que isso daí não vai estar. Isso daí já bateu algo tão grande que assim que isso daí saiu, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos avisou que, no caso, hoje, às 11 da manhã, vai ter uma conferência, sabe? Eles vão fazer uma live. Diretores aí do FBI, de várias coisas, vão estar lá para falar algumas coisas, dar algumas versões e esclarecer alguns assuntos. E isso daqui promete, sabe, chacoalhar o cenário político americano. Acompanha aí, acompanha. Se você tá vendo esse vídeo depois, nos Estados Unidos, acho que dependendo do lugar, é 1 hora, até mais, assim, diferença, para menos. Acompanha aí, acho que de meio-dia em diante já deve ter alguma informação. Vai, olha nisso daí, isso daí é coisa.
Chegando aqui a outro assunto, já que tá falando do Departamento de Justiça, Justiça Brasileira. TRF1 tranca investigação contra Paulo Guedes na Operação Greenfield. A Operação Greenfield, deflagrada em setembro de 2016, apura desvios no fundo de pensão e na Caixa. Vejam só. E agora eles trancaram a operação contra o Guedes. Em fevereiro, o relator, o desembargador Ney Belo, voltou para trancar investigações da Greenfield contra Paulo Guedes. E ele diz o seguinte: não se trata do sangramento de um cidadão comum, mas do sangramento da própria economia que vai se espairar por toda e qualquer casa, toda e qualquer relação econômica de qualquer cidadão, escreveu. Em agosto, o ministro Marco Aurélio do STF rejeitou a ação que pediu o afastamento do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na ação, o PDT alegava que a permanência de Guedes no cargo poderia estorvar o bom andamento das investigações policiais na operação. Então o pessoal o tempo todo tentar criar um caos. E o cara falou, cara, a gente tá impedindo, inclusive, que o governo ande, que o cara tá tão preocupado em ficar se defendendo, que as coisas não estão indo para frente. E vocês devem lembrar, espero, que rolou aí um certo pedido de demissão dentro da PGR, nos procuradores que estavam aí, até ligados a não sei se estavam até quando ligados aos lavajatistas, mas os amiguinhos assim, né, incomuns de Moro, Dallagnol, falam assim, não vamos ficar aqui na PGR não tá dando mais, Aras não tá deixando a gente trabalhar. Quando você olha meio quem tava na cola do Guedes, você fica assim um negócio meio esquisito. E só informação, só soltar. Você lembra lá em junho que eu falei pra vocês, eu fiz o vídeo, galera, eu falei, galera, tá pra dar ruim pro Guedes, tá pra dar ruim, o pessoal vai vir atrás de Guedes com tudo. Depois, quando começou a essa coisa da Greenfield, eu falei, agora que o caso já bateram o martelo, bateram a coisa, sabe qual foi toda a questão? O Guedes, lá em junho, a coisa estava tão feia que o Guedes tinha chegado a protocolar já um pedido de habeas corpus. Estava rolando em sigilo de justiça, TRF1. Quando me mandaram aquilo ali, eu falei, rapaz, o bicho tá pegando. Então imagina, o Guedes, como é que não tava a cabeça desse senhor? Tudo rolando aí, né? Os procuradores tão interessados, porque falaram que Paulo Guedes pegou lá um fundo lá da Greenfield que deu prejuízo e bababá, estavam cogitando o fato de perseguir o Guedes a ponto de colocar o Guedes na cadeia, que ele teve que entrar com habeas corpus. Então, agora que o caso já está finalizado, a gente dá para falar sobre isso daí. Avançando aqui na pauta, vejam só, jornal O Globo. Documentos revelam que Guedes tentou usar reforma administrativa para privatizar estatais. O cara não brinca de serviço, né? Vocês veem aí agora, vocês estão entendendo por que o Rodrigo Maia brigou com o Guedes mais uma vez? É porque o Guedes, ele não nasceu para fazer política. Ele nasceu, cara, para dar resultado, entregar alguma coisa. Falou, cara, a gente tem que fazer uma coisa. Tem que economizar dinheiro, tem que desburocratizar, colocar em estado mínimo. Só que quando ele tenta colocar um jabutizinho na reforma, e o pessoal às vezes acaba descobrindo, acaba vendo que aquilo ali tem uma certa malícia, às vezes para poder dar o governo um maior poder de jogo de cintura e poder avançar, Rodrigo Maia fica chateado, que ele fala, pô, cara, a gente tá aqui no Congresso, se elegeu, fazer tudo, e você tá tirando o poder que a gente tem. A gente queria ser parte disso daqui também. Vindo do Maia é difícil de aturar. Mas você vê como é o cara, né? O cara tava lá, não, velho, vamos colocar isso daqui, vamos botar aqui que o presidente pode remanejar algumas coisas, acabar com alguns órgãos, por aqui vai, papapá, e a gente vai privatizar as coisas de forma bem mais rápida. Então o governo o tempo todo pensando em alguma alternativa. Se o governo se aliou ao Centrão é porque realmente tentou fazer de tudo, por aqui, por cá, e chegou na conclusão que realmente a gente vai precisar de um apoio de mais pessoas, até porque na hora de votar, a gente vai precisar de maioria no Congresso. E você vê, né, o trecho foi retirado antes do envio da proposta ao Congresso, o que só ocorreu no mês passado. O texto ainda tentava suspender o salário de servidores de carreira que concorressem a um cargo político durante as eleições, o que hoje não acontece, e ainda previa a exoneração dos ocupantes de cargos de confiança que registrassem suas candidaturas. Cara, o Guedes é o que acho que todo cidadão comum fala, cara, isso aqui, quem é contra? Você aí, você é contra isso? O cara é funcionário público. Não, cara, vamos suspender aqui o teu salário, velho. Vamos suspender, tu tá aqui em campanha, tu não tá nem trabalhar. Isso aí tá meio estranho. Mas, infelizmente, a gente não tem um Congresso, né, que tem os mesmos interesses do povo brasileiro. E saiu um assunto aí também, conversando com o pessoal realmente confirmou.
Em jantar com Guedes e políticos, Rogério Marinho também foi assunto. Que foi lá, o Guedes surpreendeu, contou umas coisas aí que realmente rolou. Vocês viram que rolou aquela briguinha, sabe, aquela palavra assim meio inusitada do Rogério Marinho, falou umas coisas que não deveria ter dito, e o Guedes aí falou, eu não acredito que ele disse isso de mim, se ele disse, ele é um despreparado. E aí, realmente, rolou a conversa. Bolsonaro chamou o Rogério e falou, Rogério, eu gosto muito de você me ajudou bastante, principalmente na época da reforma da Previdência. Agora, amigo, aguenta aí, você quer, sei lá, um apoio para governador, qualquer coisa? Beleza, agora, na cadeira do Guedes, você não vai sentar. Relaxa aí, fica de boa que, cara, segue o jogo. Então esse daí foi um dos assuntos, realmente aconteceu, e vocês veem, né? O pessoal fala, não, que Bolsonaro abandonou o Guedes. Nunca abandonou. Ele repreendeu o ministro aí, né? O Rogério Marinho falou, cara, respeita o Guedes, respeita o homem. Então, galera, fica tranquilo. Olha só isso daqui, falando de economia também. Oposição trava a pauta da Câmara por causa do auxílio de R$300. Aí você pensa, pera, o que a oposição quer? A oposição quer remover o auxílio? Não. Eles querem que coloque a MP em votação de Bolsonaro. Bolsonaro pediu para não colocar em votação, porque em 6 meses ela expira, então, tipo assim, já é só até setembro que o benefício tá aí. A galera vai, derruba, acabou, é só até dezembro, tá tudo resolvido. Só que o pessoal da oposição, eles querem pautar essa MP para tentar aumentar o valor do auxílio de 300 para 600. É ótimo para quem recebe, mas, cara, o governo já passou do limite do quanto o governo consegue pagar. Então é complicado. A oposição sempre jogando contra. Não estão nem aí para economia, para o teto de gasto, não estão nem para nada. Quanto pior, melhor para essa gente. E aí, ó, vejam só, FMI, grande banco internacional, financiamento, resposta à crise evitou recessão pior e amorteceu efeitos sobre os pobres. Uma matéria que, inclusive, que você acredite se quiser, saiu no Valor do Grupo Globo, que o FMI está elogiando o Brasil. Falou a sólida resposta das políticas do Brasil à pandemia evitou uma recessão econômica mais profunda, estabilizou os mercados financeiros e amorteceu os efeitos da pandemia sobre os pobres e vulneráveis, segundo o FMI, em declaração do corpo técnico ao final da missão, que faz o raio-x anual da situação da economia do país. O FMI disse nesta segunda-feira que a reação do governo foi rápida e substancial, lembrando que, no fim de março, o Congresso decretou estado de calamidade pública, abrindo caminho para a adoção de medidas fiscais e equivalentes a 18% do PIB, mostrando que o Brasil foi um dos países que mais investiu proporcionalmente. Olhando assim, o quanto o Brasil arrecada anualmente com o PIB, quanto ele investiu para cuidar do seu povo, o Brasil foi um grande exemplo. Mas o importante é criticar o governo. Não vamos criticar o governo. E aí, ó, olha só isso daqui. Eduardo Bolsonaro estava lá conversando com a mulher da Venezuela. Estava aqui agora conversando com o embaixador da Índia, novo embaixador da Índia. Já falei pra vocês, minha opinião, cara, Eduardo nasceu pra esse negócio aqui. Relação, sabe? Relação internacional. Chegar, sentar, conversar, desenrolar. E isso daqui é muito interessante. Ele disse o seguinte, ele conversou com o novo embaixador da Índia, o senhor Suresh, sobre como levar a tecnologia dos nossos carros flex para a Índia. Esse diálogo é a continuação das tratativas entre Bolsonaro e o primeiro-ministro, o Narendra Modi. Se a Índia adotar o etanol, há a possibilidade deste produto se difundir pela Ásia, tornando uma commodity com muitos ganhos para os fazendeiros do Brasil. Para a Índia, país de 1,3 bilhão de habitantes, fica uma energia mais limpa e barata. Gente, vocês já imaginaram? Beleza, o pessoal vai, começa a vender carro flex, leva o etanol. Só na Índia é 1,3 bilhão de pessoas. O Brasil, que é um dos países mais populosos do mundo, tem 210, 215, tem menos 220. Lá nesse torno aí, 200, 220, mas por aí. A Índia tem 1,3 bilhão. 5 vezes a população brasileira. Aí vai que outros países próximos resolvam utilizar também. Imagina o mercado para o agronegócio brasileiro. Cana-de-açúcar, produção de etanol. Galera, é um negócio interessante, viu? Se o Brasil fechar esse acordo e essa moda pegar pro lado de lá, pode esperar aí um crescimento absurdo do mercado. Absurdo. E falando em agronegócio, teve uma coisa aí muito estranha que aconteceu, umas sementes aí aparecendo, umas pessoas recebendo no Brasil e a Secom
trouxe aqui uma certa tratativa, mostrar para vocês que é um negócio assim que é até preocupante. E fala o seguinte, ó. A Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA Brasil informou em coletivo nesta terça-feira que foram encontrados fungos, bactérias e ácaros em pacotes de sementes não solicitados, que chegaram ao Brasil e foram encaminhados ao Ministério. Após análises laboratoriais, foi identificada a presença de ácaro vivo em uma amostra, e de 3 fungos diferentes em 25 amostras, de bactéria em 2 amostras, e possibilidade de espécie de planta quarentenária em 4 amostras. Até o momento, foram confirmadas 258 pacotes de sementes não solicitados em 24 estados e no Distrito Federal. Os únicos estados que ainda não registraram o recebimento foram Maranhão e Amazonas. Segundo o mapa, os pacotes supostamente foram enviados de 4 países da Ásia. As pessoas que receberem os pacotes devem encaminhá-los à unidade do mapa ou unidade estadual de agricultura sem medo de ser penalizado. A pasta alerta que o material não deve ser manuseado. Gente, o Brasil, a maior potência mundial do agronegócio, recebendo umas plantas estranhas. Imagina aquelas, sabe, pragas que o Brasil já se livrou, sabe, e que tem tanto cuidado no manejo para não perder plantação. Imagina se vem uma coisa dessa. Eu não consigo acreditar que o pessoal quer sabotar o nosso país. Eu não quero acreditar nisso. A TV Brasil também fez uma reportagem só sobre isso, questão dos envios suspeitos. E, gente, vocês conhecem alguém tomando isso daí? Encaminha para o mapa. Isso aí é seríssimo. Não plantem essas sementes. Continuando aqui com um assunto muito sério também, volta às aulas. A partir de hoje, pode reabrir as escolas particulares. Não para aulas, mas pode reabrir. Você vê, a Prefeitura de São Paulo vai fazer blitz com 300 fiscais em escola particular. Só para escola particular. Vejam só. A Prefeitura de São Paulo vai visitar as escolas particulares da cidade para averiguar se os termos do protocolo de reabertura proposto pelo Estado e adotado pelo município estão sendo seguidos. Resumindo, se o que Dória mandou, o dono da escola está fazendo. Como muitas escolas têm tanto um quanto a outros graus, a Secretaria Estadual de Município farão uma ação coordenada. As escolas que não respeitarem as regras definidas no protocolo de reabertura poderão ser multadas, em último caso até fechadas. A pasta confirmou a fiscalização, mas não quis entrar em detalhes. Essa gente aqui está preocupada com tudo, menos com, sabe, o aluno aprender alguma coisa. Não, vamos multar, fecha a escola, não estamos nem aí. Nesta quarta-feira, as escolas particulares estão liberadas para retomar apenas atividades extracurriculares e aulas de reforço, mas presenciais e de recuperação seguem proibidas em toda a cidade. Na prática, as atividades presenciais podem contar como horas ou dias letivos. Antes da pandemia, as escolas tinham que cumprir pelo menos 200 dias letivos. Com a pandemia, a regra foi flexibilizada para 800 horas de atividades letivas ao longo do ano. É brincadeira isso? Rapaz, é inacreditável. É o grupo que tem menos risco de todos. São crianças e adolescentes e estão fazendo isso aqui. Pode voltar a trabalhar, pode reabrir shopping, pode fazer o que for. Mas escola não pode. Escola não pode. E aí você vê. O Conselho Nacional da Educação, o CNE, aprovou ensino remoto até dezembro de 2021. Não, até no final do ano que vem, se quiser ficar fazendo ensino remoto, pode fazer. E o texto ainda tem que ser homologado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. Eu espero que ele revise alguns pontos. Olha só. Primeiro ponto, né? Pode seguir do jeito que está até dia 31 de dezembro de 2011. As normas valem para a educação básica e superior. O texto de autoria do presidente do CNE. Agora imagina aí o estudante de medicina do último período, sei lá, no último período não, que às vezes tem uma coisa, o governo está ajudando. Mas o cara está no meio do curso, tem várias matérias práticas. Me explica aí como é que ele vai estudar, sabe? Remotamente. Me explica como é que vai ser a clínica. Mas beleza. A resolução aponta que cabe à Secretaria de Educação e às direções das instituições a decisão de quais tecnologias utilizar nos métodos de ensino. O CNE apresentou como as possibilidades que o Conselho Nacional de Educação está dando como método de ensino, sabe? Meios digitais como videoaulas, redes sociais, correio eletrônico e blogs. Tipo assim, o aluno vai aprender via e-mail. Não, vou mandar um e-mail aqui com tua atividade de casa, tu me manda um e-mail de volta. Rede social. O professor vai dar aula no Twitter, vai dar aula pelo Facebook, pelo Instagram. Me explica aí. Blogs. Não, vamos fazer um blog aqui.
Se parasse no vídeo aula, beleza. Agora, até rede social, correio, sabe, e-mail e blog, não, é possibilidades. Complicado. De acordo com o documento, se a instituição decidir voltar às aulas presenciais, deve iniciar a atividade de maneira gradual, mediante autorização das autoridades sanitárias locais, menos mal. Porém, além disso, deve assegurar o acolhimento aos estudantes e a preparação socioemocional de todos os professores. O que seria uma preparação socioemocional? O que é que seria? O professor não tá batendo, ele tá muito preocupado, porque ele tá sem trabalhar há muito tempo, ele não tá acostumado a trabalhar mais, tá acostumado a ficar em casa. Me desculpa que é professor, mas eu não sei o que é isso. Eu tô dizendo que o professor quer voltar a trabalhar. Eu tô questionando o conselho dessa educação. O que é preparação socioemocional? Indicamos a importância de não aumentar os níveis de... Isso daqui, meu Deus, níveis de reprovação, ponderou. A presidente do CNE afirmou ainda que uma alta nas reprovações pode estimular ainda mais evasão escolar, principalmente na série do 6º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio. Gente, com a escola cobrando, em geral, o aluno já não quer estudar. O CNE falando que é para tomar cuidado com a reprovação, resumindo, alivia, imagina. Será que os alunos vão estudar? Qual será a preocupação dos alunos? Assim, o que tá ruim pode ficar pior. Lembrando que o CNE é um negócio também que são indicações, sabe? São pessoas que tomam posse. Hoje em dia eu não sei se o governo tem a maioria, né? A maioria do CNE são de pessoas alinhadas ao governo. Mas vocês conseguem ver, né? Como acaba sendo até um conselho, quase uma autarquia, pode interferir na educação de seu filho, na sua, de seus amigos, seu primo. Complicado, né? Muito complicada a situação. E aí uma denúncia, esse pessoal que está tão preocupado com a pandemia, a Pereira soltou um vídeo lá no Twitter, não sei se vocês chegaram a receber pelo WhatsApp, que mostra que em Fortaleza, um rapaz acha medicamentos, equipamentos hospitalares jogados no meio do nada. E ele fala, gente, isso daqui está no prazo de validade. O que foi que aconteceu? Muita gente se questiona, né? Trazer aqui, você que é de Fortaleza, tiver mais informações, o pessoal na rede deixou em aberto, ninguém tá sabendo explicar o que foi isso daqui, mas o cara achou absurdo, o cara tá se questionando, gente, como é que jogou fora coisa médica, né, dentro da validade, E sobre o vídeo de ontem, que eu falei do Winston Ling, que tava falando que o Brasil tava vendo uma nova Venezuela, e que ele tava apoiando aqui o candidato do Novo, o Camozzato, que é ligado ao MBL, isso aqui é só o mesmo lado que eu trouxe ontem, a Anitta, que é lá do Rio Grande do Sul, fala isso aqui, ó. Kim, lembra do Camozzato, vereador apoiado pelo Ling? Pois é, vejam só. MBL elege 3 vereadores para a Câmara de Porto Alegre. É, o Camozzato e mais o pessoal. E aí, lá no Instagram, perguntaram para ele, vem cá, cara, e o orégano? Sabe aquele galera que gosta de botar fogo no orégano? Você é a favor de legalizar para uso recreativo, sabe? Usa quando quiser, não é medicinal, é recreativo. Você é a favor ou contra? A favor. Então, quando a gente fala que o MBL, que o Novo é a nova esquerda, é a nova esquerda. Qual a diferença disso para o PSOL? Tem alguma diferença? É a mesma pauta do PSOL. A mesma pauta do PSOL. Então vai vendo, fiz questão de falar sobre isso daí. Teve um pessoal também que ficou chateado porque Bolsonaro quebrou a promessa. Bolsonaro tinha prometido que não iria participar das eleições do primeiro turno e vem aqui a coluna explanada falando, ó, acostumado a surpreender para todo lado, o presidente Jair Bolsonaro, que prometeu não fazer campanha este ano, gravou vídeo de apoio a um candidato à prefeitura de Belo Horizonte. E o Eduardo Bolsonaro já avisa que é o Bruno Engler. Gente, quem é de Belo Horizonte, eu acho que é um cara muito bom. Dá uma olhadinha, confere. Tô vendo o pessoal falando que é uma alternativa de derrubar até o Calil. Vamos ver. Ainda de eleição, gente. Essa daqui é para vocês rirem. É só falar de forma rápida. Joyce, ela realmente resolveu assumir a Peppa. Pegou lá os videozinhos da porquinha lá dos Muppets. Fez um vídeo político dela. E a Disney, sim, a Disney, a empresa mesmo, emitiu uma nota e diz que não autorizou o uso de imagem dos Muppets em campanha da Joyce. Vergonha internacional. Joyce conseguiu passar vergonha de forma internacional. Acredite se quiser. Essa é a nossa Joyce. Vergonha internacional. E aí, falando da Joyce, a gente dá para falar também do Frota, né? Que são parceiros da época de CPM das fake news.
pois o Frota, parceiro da Joyce, levou à PF dados que ligariam Eduardo Bolsonaro pessoalmente a esquema de fake news. Aí vem a mulher do Rosário aí, né, pra chorar, blá blá blá, falar um monte de coisa. Quer dizer, esquema de fake news. Isso daí o Frota falou que foi informações que ele obteve durante a CPI das fake news. A Globo tratou logo, né, de fazer uma matéria, mesmo sem ter prova nenhuma, sem ter nada, mas já fez questão de fazer, né? O importante é queimar o governo. Aí, Eduardo Bolsonaro diz o seguinte: Globo tende a apelar para depoimento do Alexandre Frota para me acusar de algo. Globo News, delação do Dario Messer, indica a suposta lavagem de dinheiro bilionária da família Marinho, dona da Globo. Faz uma matéria aí. Faz uma matéria, ridículo. Faz uma matéria. E vamos ver, né, o que o Frota tem a apresentar. Até o momento só saiu a notícia que ele falou que ia acontecer, que ele tinha IPs de máquinas, que ele tem como falar que é do Eduardo Bolsonaro. Falando aqui também daquela galera que só joga do contra, só pra gente falar de um pouquinho assim da esquerda rápida, já chegando no final do vídeo. A bancada do PT no Senado vai entrar com a representação na corregedoria, na DPU, contra o defensor Jovino Bento Júnior, autor da ação que tenta impedir a Magazine Luiza de promover um trainee destinado exclusivamente a pessoas negras. É brincadeira? Agora vão atrás do cara. Eles estão tentando avançar com essa agenda cultural a todo custo, a todo custo, a todo custo. A primeira, só para negros. A segunda, não sei, só para cristãos. E quem não for cristão? Aí é o que? Abuso religioso? E se for de outra religião? E se cada dia for chegar num determinado momento que, cara, ou você bate continência para todas as regras do mundo corporativo, ou você vai ficar desempregado. E aí? Então é um precedente muito complicado o que esse pessoal aí tá tentando criar, né? Complicadíssimo. E aí, gente, a UOL, mais uma vez, vem com um editorial aí gigante. Pessoal, aí, igual que eu mostrei para vocês antes de fake news, falando lá que tem uma nova, que é a infodemia, né? A pandemia de fake news, que o Brasil é muito propenso. Vieram agora pela manhã, já com um editorial para falar que linguagem neutra, proposta de inclusão esbarra em questões linguísticas. Aí fala que tem discussões, que não é tão fácil, por que isso? Mas que em Portugal eles também já estão vendo, nos Estados Unidos também. Mas tem um parágrafo que é bem interessante e vale um comentário. A resistência que ocorre, seja dentro ou fora da universidade, geracional ou não diz respeito à viabilidade dessa mudança, pois não existe nenhum empecilho estrutural nos sistemas que estão sendo propostos. Gente, eles estão falando que ninguém está discutindo sobre a viabilidade. Que viabilidade tem total. É fácil fazer isso daí, é fácil. Sabe? Não existe nenhum empecilho estrutural. Vamos tentar fazer isso bem rápido. O aluno, ele vai para a escola. Vamos pegar o passado, é de 5ª, 8ª série e depois do 1º ao 3º ano. E agora acho que é lá do 1º ao 9º ano, não sei. Vamos botar só os 7 anos, né, do ginásio, do antigo ginásio. Se eu não me engano, todo ano as crianças têm pelo menos um livro, sabe, de gramática, interpretação de texto, aquele livro de exercício, de assunto, o cara aprende. Como é que não tem problema estrutural? Se uma vez que você muda isso daí, e torna isso daí meio que lei, você vai ser obrigado a jogar todos esses livros fora. Porque esses livros já não tem esse novo assunto, são livros opressores. Você vai ter que refazer todos os livros. Todos os livros terão que ser novas edições. Você vai estar impactando tudo isso, você vai estar impactando provas, você vai estar impactando o Enem, você vai estar impactando seleção para concurso público, você vai estar impactando inúmeras coisas. Só em termos de estrutura. Eu não estou falando de mudanças mais profundas e ganhos políticos. Como é que eles vêm falar que não existe nenhum empecilho estrutural? Quer ver uma pauta similar? Banheiro arco-íris. Para essa galera diferente. Banheiro arco-íris. Não, coisa. Gente, já pensou se existia uma lei que fala não tem que ter um banheiro arco-íris em todo estabelecimento público? Já imaginou aquele lugarzinho lá que o cara já não tem dinheiro, que o cara tá vendendo a janta, almoço para pagar a janta, ou então um lugar que estruturalmente você, sei lá, um cara que projetou em termos de engenharia nas colunas, pilares, por aí vai, não suportaria um terceiro banheiro e como é que vai resolver essa situação? Vocês imaginaram se todo local no Brasil tivesse construído um novo banheiro só para a galera do arco-íris? A quantidade de obra que a gente teria ao redor do Brasil inteiro. Mudança estrutural.
Então é complicadíssimo. Esse pessoal está propondo algumas coisas e estão tentando avançar com agendas que podem impactar de forma absurda no funcionamento do país. Isso aqui é perigosíssimo. Essa questão de aprovar a linguagem neutra, cara, é muito além da questão política. E aqui, gente, chegando ao final do vídeo, Felipe Neto veio agora para defender o MTST e o MST. Ele falou o seguinte: um dia a população brasileira vai descobrir que foi enganada e ludibriada para achar que o MTST é algo monstruoso. Quando descobrir a verdade, vai ficar todo mundo pasmo de como uma mentira tão horrenda durou tanto. Para quem quiser ver um outro lado, ele coloca o site, né, com as matérias possivelmente um pouco tendenciosas, que só mostram as coisinhas bonitinhas, né? Faz um monte de coisa errada, mas entre 100 coisas erradas fez uma coisa boa. Então, tá valendo. Então é um movimento que não é um movimento ruim. Aí ele vem para falar, né? Significa que o MTST é perfeito? Não. Tem gente que faz ou fala coisa errada? Sim. Como tudo na vida, está em constante evolução e mudança. Mas o que fizeram com a reputação do MTST e das pessoas que fazem parte foi uma das coisas mais bárbaras da história da comunicação brasileira. Eu mesmo contribuí para isso, com piadas, bestas em vídeos antigos, até mesmo na saga Minecraft, brincando sobre o Boulos invadir minha casa. O MTST tem minha promessa de nunca mais fazer piadas do tipo que ajudam a perpetuar o estereótipo mentiroso. O que falei do MTST também se aplica ao MST. Inclusive, uma das primeiras notícias do post é do MST. Pesquisem e descubram o que são o MTST e o MST. Você vai descobrir como foi enganado sua vida inteira. É brincadeira isso? Esse cara tem mais de 10 milhões de visualizações por dia, mais de 40 milhões de seguidores, um dos 100 pessoas mais influentes do mundo segundo a Time. Olha a narrativa que vem vindo. Sabe, eu pensei que isso aí tinha acabado na época da novela Rei do Gado, que tô vendo a ideia, né, que o MST era bonzinho, mas não, o cara tá vindo aí a tudo, não sei se é porque o Boulos é candidato em São Paulo. Complicado, galera, complicado. E para chegar no final do vídeo, é aquela coisa. Reclama, fala o que quiser do governo, o que está acontecendo, mas uma coisa ninguém pode falar, né? Estamos há 22 meses sem nenhum caso de corrupção no governo federal e por isso a choradeira dessa galera toda. Então, gente, por hoje é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Quem puder, lembra de curtir e compartilhar. Tamo junto, um beijo e vejo vocês amanhã de novo.